Olá, é a professora Vera. Vamos continuar falando um pouco dos conceitos da estatística. Toda vez que a gente está fazendo uma pesquisa, seja ela por censo, ou seja ela por amostragem, utilizando fonte primária ou fonte secundária, nós vamos estar trabalhando com variáveis. As informações que nós levantamos, que nós buscamos da nossa população ou da nossa amostra se chamam de variáveis. As variáveis, a metodologia que a gente vai utilizar e quais são as variáveis que nós vamos utilizar no nosso estudo depende do nosso planejamento. Por exemplo, vamos fazer uma pesquisa eleitoral. E as variáveis que a gente vai definir na nossa pesquisa são cotas por renda, importante para nós saber a renda das pessoas, para formar um perfil, saber a idade da pessoa que está respondendo, saber qual é o seu grau de instrução, se é homem ou se é mulher, se é por sexo. E algumas vezes a gente quer saber qual é a profissão, qual é o grupo de profissões que a pessoa pertence. Então a gente tem aí variáveis. Algumas qualitativas, algumas quantitativas. As qualitativas são as que descrevem, que dão qualidades, dão atributos. As quantitativas são números, registros numéricos, quantidades, mensurações. Quando a gente fala em variáveis qualitativas, nós temos dois tipos de variáveis qualitativas, as nominais e as ordinais. As nominais não têm ordem, não possuem ordenação. As ordinais possuem ordem. Então, exemplo de variáveis nominais. Sexo, homem ou mulher. Então, qual é a religião de uma pessoa, qual é a sua cor de pele, sua cor de cabelo, qual é lá o estado de um produto, qual é a sua profissão. Então, isso é uma variável nominal, não possui ordenação. A variável ordinal tem ordenação. Por exemplo, grau de instrução. Analfabeto, semi-analfabeto, primeiro grau completo, ensino médio, ensino superior. Então, tem uma ordem, uma ordenação. Então, é uma variável ordinal. Ela descreve, ela dá uma qualidade, ela dá um atributo, mas ela está numa ordenação, ela tem uma ordenação. Aquelas questões que a gente responde, o que você acha de tal produto ou tal assunto? Acho é bom, é razoável, é ruim. Então, eu estou graduando uma resposta. Isso também é uma variável ordinal. Lá na avaliação institucional, por exemplo, sempre, às vezes, nunca, não se aplica. Então, a gente tem uma graduação das respostas. As variáveis quantitativas, que são o resultado de contagem ou de mensuração, elas se dividem em duas, discretas ou contínuas. Discretas, quando a gente está fazendo contagem e essa contagem assume valores inteiros. Por exemplo, quantas pessoas tem na sua família? Quantos irmãos você tem? Quantos pacientes foram atendidos? Quantos funcionários tem a empresa? A gente está fazendo contagem. Isso é uma variável discreta. A variável contínua é quando a gente está mensurando. A gente está, de alguma maneira, fazendo essa mensuração. Por exemplo, altura, peso, renda, tempo de execução de uma tarefa, pressão arterial. Então, a gente está medindo, a gente está mensurando. Então, a variável discreta, que é anterior, ela só assume valores inteiros. A variável contínua, quando a gente está mensurando, nós podemos ter valores inteiros ou valores fracionários, decimais. Por exemplo, a renda. A renda, o nosso sistema monetário são duas casas depois da vírgula. A altura. A altura, se a gente considerar em metros, normalmente
metros, normalmente 2 casas depois da vírgula. Peso, bom, peso depende do que a gente está trabalhando. Às vezes se considera como uma casa, 2, 3, depende do que a gente trabalha. Temperatura também vai depender do que a gente está trabalhando. Então, algumas variáveis têm um padrão, algumas dependem do que a gente está trabalhando. Olha, o mais comum é se arredondar aí para 1, 2 casas depois da vírgula. Mas não existe nenhuma norma que diga que tem que ser 1 casa ou 2 depois da vírgula. O que existem são normas de arredondamento, e aí, dependendo do que a gente está trabalhando, a gente vai arredondar para 1 casa, ou para 2, ou para 3, ou para 4, depois da vírgula, dependendo do que a gente está trabalhando, e não por norma. O que a gente observa quando a gente está trabalhando com números e a gente vai fazer arredondamentos? A primeira regra: quando o primeiro algarismo a ser abandonado for 0, 1, 2, 3 ou 4, o anterior permanece inalterado. Quando o primeiro algarismo a ser abandonado for 6, 7, 8 ou 9, acresce a unidade ao anterior. Então, a primeira regra fala o 0, 1, 2, 3 ou 4, e o anterior permanece inalterado. A segunda regra fala no 6, 7, 8 ou 9, que acresce a unidade ao anterior. Quando o primeiro algarismo a ser abandonado for 5, existem várias regras. Tem uma que fala que se for o 5 e o anterior par, permanece inalterado. E se o anterior é ímpar, acresce uma unidade. Essa é uma regra prevista na NPR, nas normas técnicas brasileiras. Tem uma outra regra que diz que o 5 seguido de zeros, o anterior permanece igual. E se o 5 for seguido de dígitos diferentes de zero, acresce a unidade anterior. Essa também é uma regra existente. Aqui eu não estou definindo nenhuma nem outra. Aqui eu estou deixando o 5, que vocês escolham qual é a regra que vocês querem usar. Se vocês vão usar a regra do par e do ímpar, ou se vocês vão usar a regra aí do 5 seguido de zeros ou não seguido de zeros. Ou também existe a possibilidade de incluir o 5 aqui na primeira regra, ou de incluir o 5 aqui na segunda regra. Então, vou deixar a critério de vocês aonde vocês vão incluir o 5, em qual regra, ou se ainda na regra do par e do ímpar, ou do 5 seguido de zeros e não seguido de zeros. Para nós temos uma regra que é importante, que é essa quarta regra aqui, que ela diz o seguinte: quando a gente tiver parcelas e um total e deve haver convergência entre esses resultados, a gente tem que cuidar que o arredondamento não cause problemas. Por exemplo, a gente está fazendo uma pesquisa eleitoral. Digamos que a gente pesquisou X pessoas. Lá no final a gente tem tanto por cento de pessoas vão votar no candidato A, tanto por cento no B, tanto por cento deu de votos nulos, tanto por cento brancos, tanto por cento indecisos. Lá no total, esse percentual tem que somar 100%. Não pode somar 99,9% e não pode somar 100 e alguma coisa. Tem que somar 100%. Por quê? Porque nós temos parcelas que elas representam o todo. Elas representam 100%. E deve haver convergência entre esses resultados. Então, a soma das parcelas tem que fechar no 100%. Se isso não acontecer, a gente deve voltar e verificar nossos cálculos. Ou ajustar, e se essa diferença, o nosso cálculo está todo correto, a gente faz um ajuste na maior ou nas maiores parcelas, para que haja essa convergência. A gente não deixa
nem somando mais de 100, nem somando menos de 100. Então, quando a gente tem um total e tem que ter fechamento, tem que ter cuidado que feche esse total. A nossa quinta regra, né, é de evitar arredondamentos sucessivos. O que quer dizer isso? Quando a gente está fazendo um cálculo e a gente vai usar esse resultado para continuar o cálculo, é melhor que a gente não arredonde. É melhor que a gente utilize com todos os resultados. Porque se a gente for arredondando muito no meio do nosso cálculo, a gente acaba gerando diferenças pelos arredondamentos. Então, o ideal é que a gente deixe para arredondar só no final. Não estou dizendo que não pode, tá, pessoal? Estou dizendo que a gente deve evitar arredondamentos sucessivos. Vamos ver alguns exemplos de arredondamento. Por exemplo, 15,4457. Digamos que a gente queira arredondar aqui para uma casa depois da vírgula. Vai ficar 15,4, porque o próximo dígito é o 4. 104,6798. Vai ficar 104,7, porque o valor depois do 6 é um 7, então ele acresce a unidade anterior. 234,8, mas o próximo é um 7, então vai passar para 9. 34,25, o próximo é um 5. Se eu pensar em colocar na primeira regra, eu vou deixar 34,2. Ou, se eu pensar de colocar ele na segunda regra, posso passar ele para 34,3. Lembre que a regra dos 5 eu deixei vocês optarem. 34,28. Aí eu vou arredondar para uma casa depois da vírgula. O próximo é um 8, ele acresce a quantidade anterior. Se o próximo dígito depois do 2 for 0, 1, 2, 3 ou 4, o 2 vai permanecer inalterado. Então, 34,2, porque o seguinte é um valor abaixo de 5. Se ele for um valor acima de 5, ele acresce uma unidade ao anterior. Bom, e se ele for 5, aí vocês vão ter que verificar qual a regra que vocês vão usar. Pode ficar 34,2 ou pode ficar 34,3, dependendo da regra escolhida. Terminamos essa parte de arredondamento por aqui.